Olá, meu nome é Gabriel, eu faço doutorado em Biologia e bacharelado em Teologia. Sou apaixonado por ler as mais diversas coisas, eu amo ler. Leio da física quântica à psicologia. E nesse canal eu quero mostrar como as diversas áreas do conhecimento se relacionam com Deus, a Bíblia. Você, ao contar, perceberia que no final teria 4 maçãs, mas não havia o entendimento de que em todos os casos possíveis, 3 mais 1 seria igual a 4. Com a invenção do número, portanto, não importava mais se eram maçãs, ovelhas, dinheiro. Em todos os casos, 3 mais 1 sempre seria igual a 4. Então nós deixamos de contar simplesmente objetos e passamos a aplicar regras gerais que serviam para tudo, utilizando os números. E no vídeo de hoje eu quero responder a seguinte pergunta: como a invenção dos números, as ideias de Descartes, o filósofo, e o tamanho de Deus se relacionam? Bom, para começar, eu quero falar, vamos começar com a origem dos números. Os números 1, 2, 3, 4, hoje tão comuns para nós, mas um dia eles não existiram, eles foram criados pelo ser humano. E os números eles foram inventados na Mesopotâmia cerca de 4.000 anos antes de Cristo. São bem antigos. E a sua invenção marca o início do desenvolvimento intelectual humano. Afinal, o número ele não existe na natureza, mas eles servem para representar o mundo natural de forma mais simples. O divulgador científico francês da matemática, Michael Launay, em seu livro A Fascinante História da Matemática, esse aqui que vai aparecer, diz que a invenção dos números libertou a matemática do mundo físico e passou a ser, portanto, a ciência da abstração, pois agora, em vez de contar os objetos, nós contamos com números. Por exemplo, para não ficar só em palavras, vamos dar um exemplo. Antigamente, as operações matemáticas, soma, subtração, divisão e multiplicação, eram feitas com objetos. E cada operação era como um caso particular. Não havia uma regra geral que se aplicasse a todos os exemplos. Por exemplo, se você tivesse uma maçã e ganhasse mais 3 maçãs, e como eu falei, os números eles não necessariamente existem na natureza. Matemáticos imaginam ângulos e formas geométricas que não existem na natureza, criam números negativos, os números irracionais, como o número π, o tão famoso número π, que é o resultado da divisão da circunferência pelo diâmetro, divisão do comprimento da circunferência pelo seu diâmetro, que é o 3,14, arredondando, e até mesmo números imaginários, ou seja, que tem raiz quadrada negativa, que são números que foram criados recentemente na história da matemática. Então, nada disso existe de fato na natureza. E o mais importante de tudo, os números são infinitos. Afinal, o maior número que você conseguir imaginar, basta acrescentar um zero depois dele, que você aumenta. E, provavelmente, os números são a única coisa inventada pelo ser humano que são, de fato, infinitos. Mas, bom, agora vamos ao pensamento de Descartes. E depois nós voltamos aos números. Descartes foi um filósofo e matemático holandês que nasceu no fim do século XVI. Foi ele que lançou os fundamentos do método científico moderno e foi ele um dos principais expoentes do racionalismo, corrente filosófica que afirmava que o conhecimento viria inteiramente da razão. No livro Introdução à Epistemologia, o autor Luiz Henrique Araújo analisa o pensamento de Descartes sobre Deus. E é aqui que a gente vai entrar mais nos conceitos teológicos. Deus
para Descartes, é visto como um fiador da verdade. E o que isso significa? Ou seja, para Descartes, Deus é como um fiador da verdade. E o que isso significa? A verdade só pode ser conhecida por ideias inatas que Deus põe no homem. Ou seja, para Descartes, nós só podemos conhecer de fato a verdade através daquelas ideias que nascem com o ser humano, que seriam ideias colocadas em nós pelo próprio Deus. E para provar isso, Descartes escreve no seu terceiro livro de meditações, que aqui o autor Luiz Henrique resume muito bem, que seria que a prova da existência de Deus para Descartes se dá no fato de que seria impossível para o ser humano imaginar um ser que seja onipotente, onipresente e onisciente e totalmente bom e livre de imperfeições, quando na verdade o ser humano ele é totalmente finito, não é onipotente, não é onisciente, não é onipresente e não é bom. Ou seja, como um ser totalmente mau, um ser limitado, conseguiria conceber a ideia de um ser ilimitado e perfeito, a menos que este próprio ser colocasse a ideia de sua própria existência na mente humana. Então, esse, em resumo, é o argumento de Descartes a favor da existência de Deus. Porque somente com o próprio Deus colocando ideias que estão muito além da capacidade humana, na mente humana, que poderíamos conceber a existência de um ser dessa forma. Então, o que isso tem a ver com a invenção dos números? O que o pensamento de Descartes acerca de Deus, da existência de Deus, tem a ver com números? Bom, Descartes afirma que o ser humano só poderia imaginar um ser infinito, no caso Deus, se este mesmo ser colocasse a ideia de sua própria existência em nós. Então, se somente Deus poderia colocar a ideia de infinito em nós, como nós pensamos e criamos algo infinito, que são os números? Se criamos algo infinito, que são os números, como somente Deus colocaria a ideia de infinito em nós? Afinal, os números eles podem ser tão grandes quanto quisermos. Como eu já falei aqui, só basta colocar um zero no final. O maior número, por exemplo, utilizado em uma conta, é tão grande, mas tão grande, que demoraria mais que o tempo de vida do universo para escrevê-lo do início ao fim. E para quem estiver curioso e pesquisar mais sobre esse número, é chamado de número de Graham. Bom, então, se nós fomos capazes de conceber algo infinito como os números, como defender o argumento de Descartes de que somente um ser infinito poderia colocar a ideia de infinito em nós? Bom, a resposta para isso está na própria matemática. Porque eu não vou saber explicar exatamente essa parte muito bem, porque como eu disse no início do vídeo, eu sou biólogo e teólogo, eu sou um curioso da matemática e de outras áreas. Então eu vou deixar um link do canal Ciência Todo Dia, de um vídeo onde ele explica melhor a ideia de que existem infinitos maiores que outros infinitos, utilizando a teoria dos conjuntos. Então, dentro da própria matemática, nós temos o conhecimento de que existem infinitos que são menores que outros infinitos. Então, a partir daí, podemos imaginar como Deus sendo um infinito maior que qualquer outro infinito. Então, a infinitude divina é maior do que a infinitude numérica. E isso,
usando a própria matemática para argumentar de que existem infinitos maiores que outros infinitos. E isso é maravilhoso. Então, entrando mais um pouquinho em matemática, né, eu falei que ela é a ciência da abstração porque ela utiliza como matéria-prima para funcionar os números, que não existem na natureza. Então, abstraímos. E a matemática... mas a matemática, ela também... Como é que eu posso dizer? Além dela ser a ciência da abstração, ela também representa o mundo natural. E isso é muito louco, porque inclusive existe um debate sobre isso, se a matemática ela foi inventada ou se ela foi descoberta. Porque as leis da natureza, elas funcionam a partir de fórmulas matemáticas, né? Através da matemática nós podemos entender como a natureza funciona e mais, fazer previsões acerca da natureza. Sabe a tabela periódica que temos hoje, a tabela periódica dos elementos? Antes dela ser totalmente formulada, totalmente descoberta, melhor dizendo, antes de todos os elementos serem descobertos, um químico chamado John Dalton, ele previu a existência de diversos elementos químicos que na sua época ainda não estavam descobertos, usando matemática. E não só a existência desses elementos, mas também as suas propriedades. E quando esses elementos foram descobertos, as suas propriedades batiam exatamente com as previsões de Dalton, que ele fez apenas usando matemática. Na época de Albert Einstein também não se tinha conhecimento ainda da existência dos buracos negros, mas Einstein previu a existência dos buracos negros apenas usando matemática. E Higgs, ele também previu a existência de uma partícula subatômica que só foi ser descoberta na última década, chamada o bóson de Higgs. Todas essas previsões usando matemática se comprovaram reais no mundo físico. Então a matemática ela também ajuda a descrever e a entender como a natureza funciona. Por isso o debate se a matemática foi descoberta ou inventada. E também por isso Galileu disse a sua famosa frase: a matemática é a linguagem em que Deus escreveu o universo. E aí nós entendemos como isso funciona, a questão dos infinitos e de Deus usar a matemática, usando a linguagem que é usada no capítulo 8 de Provérbios. E eu vou ler do versículo 22 ao versículo 31. Diz assim: O Senhor me criou como o princípio de seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de águas. Antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo. Quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo. Quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem. Quando marcou os limites dos alicerces da terra. Eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Aqui é como a própria sabedoria falando acerca de sua própria criação. Então, Provérbios 8, ele dá a ideia de que Deus primeiro cria a sabedoria para, por meio dela, criar o mundo. Como foi lido, a sabedoria era o arquiteto de Deus. Então aqui, usando esse mesmo raciocínio, uma linguagem um tanto poética, claro, mas Deus, como o maior infinito que há, cria uma linguagem infinita que é a matemática para com ela criar a natureza finita.
Se a matemática é infinita por meio dos números, Deus, como o infinito dos infinitos, cria um infinito menor que ele para, por meio dele, criar a natureza finita usando a frase de Galileu. E, para finalizar, e o mais impressionante disso tudo, é sempre trazendo as coisas para a realidade de Cristo e do sacrifício de Cristo na cruz, é saber que o Deus infinito, que está muito além de qualquer capacidade humana de imaginação, um Deus que está muito além dos números e da matemática e de tudo que existe, é porque Ele que criou todas as coisas. Um Deus que está muito além do pensamento de Descartes e de qualquer outro filósofo. O Deus infinito, na pessoa de Jesus Cristo, se reveste de finitude. Afinal, Jesus nasce como uma criança e morre na cruz. O infinito se revestindo de finitude, para que nós possamos conhecê-lo mais e melhor. Em Jesus, o infinito se torna finito, para que o homem possa conhecer o Deus infinito e se relacionar com ele. E isso é maravilhoso. Na cruz, vemos que a infinitude divina se torna finita, para que nós possamos nos relacionar com ele. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Deus, em Jesus, se torna finito, para que nós, seres finitos, possamos conhecer o infinito. Isso é maravilhoso. E bom, espero que tenham gostado do vídeo. Por hoje é só, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.